Olá, meus queridos investidores, tudo bem com vocês? Meu nome é Christopher e hoje vamos falar sobre a Raizen, que subiu um pouquinho aqui no último pregão, 3,5%, porém já está acumulando uma desvalorização aqui de 56% nos últimos 12 meses e mais de 60% desde o seu IPO. Por que a Raizen está caindo tanto então? Vamos dar uma olhada nisso. Vou passar o preço-alvo que dois bancos projetam para as ações, bem otimistas, por sinal. E a minha opinião, está na hora de comprar, se não está, qual o preço mais interessante de entrar nas ações da Raizen. Antes, já se inscreve aí no canal para não perder os próximos vídeos e para dar aquela força maneira para que o canal comece a crescer. Já dá um like aí se gostar do conteúdo e deixa nos comentários, investe na Raizen, não investem, pretendem comprar ou não. O seu comentário é muito importante e bora para o vídeo. Para a gente entender essa queda nas ações da Raizen, temos que dar uma olhadinha aqui nos números, como estão as coisas. O último trimestre apresentado aqui no resultado teve uma queda de 79% no lucro, tá? O lucro ajustado ele ficou em 256 milhões, então uma queda de 79%, é muita coisa. Apesar da receita líquida ter subido 60 bilhões aqui, uma alta de 9%. O EBITDA ajustado também caiu, ficou na casa dos 3 bilhões, porém uma queda aqui de 12%. A geração de caixa também caiu bastante, 65%. A alavancagem da empresa ela aumentou. Hoje ela está em 2,5 vezes o EBITDA. Então, assim, é uma alavancagem que já tem que ligar o sinalzinho de alerta. Está bem alta e isso gera um custo muito grande para a empresa, né? Muito juros. E os investimentos aqui foi um ponto positivo, na casa dos 3 bilhões, uma alta aqui de 42%. Então, num resumo, a gente tem uma queda bem grande no lucro líquido, por mais que aumentou a receita, que é interessante, é um objetivo da empresa, né? Porém, o lucro final ficou aqui com uma queda muito expressiva. Então, comparando aqui o ano de 2022 com o ano de 2021, a receita líquida teve um aumento muito bom de 33%. O EBITDA ajustado também teve um aumento aqui de 5%, que é bem importante. Porém, o lucro líquido da empresa está com uma queda de 45%. Então, assim, tem um problema aqui, né? A receita está subindo, o EBITDA ajustado aqui também está subindo, porém o lucro líquido da empresa está caindo e muito. Isso aqui justifica essa ladeira abaixo aqui das ações da Raizen. Só para a gente conceituar aqui, a Raizen ela trabalha em alguns segmentos. Os principais, os mais fortes, são esses três aqui. O renováveis, que entra a questão da bioenergia, biomassa e etanol, o açúcar e o marketing e serviço. O destaque positivo aqui ficou para os renováveis e o destaque negativo aqui ficou em cima do açúcar. E isso representa o quê? Uma queda desses 12% no trimestre do EBITDA da empresa, tá? Mas agora vamos tentar entender o porquê que o lucro está caindo tanto. Se o EBITDA caiu apenas 12% e no comparativo aqui dos 2 anos teve um aumento de 5%. Porém, o lucro líquido da empresa teve uma queda absurda. Vamos tentar entender o porquê disso. Dando uma olhadinha aqui por segmento, aqui no renováveis e açúcar, a gente consegue já visualizar alguns pontos. Primeiro, a receita operacional líquida teve um aumento muito grande de 40%, comparando os 2 anos, tá? Porém, olha aqui o custo dos produtos, 57% de aumento, quase 60% no custo dos produtos. Então, isso aqui, ele impacta diretamente. Olha o lucro bruto da empresa, uma queda de 44%. Então, isso aqui vai impactar lá no final. Vai impactar na hora de chegar ao lucro líquido da empresa. O custo está muito grande, um aumento de 60%, reduzindo drasticamente então o lucro líquido.
Isso aqui é um ponto que a Raizen tem que tomar muito cuidado. Esse aumento de custo, ele quebra uma empresa. Ele tira todas as margens da empresa, né? Você não consegue subir o valor, você não consegue ajustar esse preço e quem paga por isso, quem assume tudo isso é a própria empresa, né? Já que no marketing e serviços, a receita líquida operacional também cresceu, então é muito importante crescendo a receita em todos os 3 principais segmentos, porém aqui também o custo aumentou bastante, subiu praticamente na mesma proporção, aqui ó, 34% a mais no custo dos produtos. Isso vai impactar lá no lucro líquido da empresa, então aqui a gente já identificou um dos grandes problemas que a Raizen está sofrendo, essa queda aqui no lucro líquido. Outro ponto que com certeza está reduzindo muito o lucro líquido da empresa é a alavancagem. Essa alavancagem aqui está muito forte. Isso aqui representa o quê? Paga muito juros. Os juros hoje está muito alto. Então, com essa alavancagem aqui de bilhões e bilhões, 28 bilhões, a empresa paga muito juros. E isso com certeza também impacta diretamente no lucro líquido da empresa. Então são alguns pontos que, por mais que a Raizen está subindo a sua receita líquida, ela também está subindo o seu endividamento, essa alavancagem, e também subiu muito o custo dos produtos. Isso está reduzindo demais a margem da empresa. Visto esses números não tão interessantes nesse último trimestre e no ano de 2022, a XP ela pontua alguns detalhes. Ó. Uma moagem menor e custos mais altos carregaram um efeito negativo para as unidades de açúcar e etanol, apesar dos esforços contínuos para aumentar a produtividade. Um dos impactos negativos aqui para a XP foi aqui no segmento de marketing e serviços. Foi o destaque negativo do período, segundo os analistas da XP, por 3 motivos. Estoque de combustíveis, tinha muito estoque e foi afetado pelas mudanças tributárias e o excesso da oferta no mercado, custos mais altos em fretes e outras pressões inflacionárias e a parada que já estava programada de 55 dias na operação da Argentina. Então, para a XP foram esses pontos negativos que chamaram atenção, porém, olha só, vemos a maioria dessas variáveis já precificadas e o futuro parece melhor do que o passado, embora a alavancagem e as despesas financeiras precisem de atenção. Foi o que eu comentei com vocês. O pior aqui da Raizen tá esse aqui, ó, a alavancagem muito grande e as despesas financeiras que estão muito altas. Mas a XP vê com bons olhos as ações da Raizen. Ela tem um preço-alvo aqui de R$ 9,60, que acarretaria uma valorização aqui na casa dos 222%. Então a XP está apostando muito em uma boa recuperação aqui para as ações da Raizen. Outros bancos também têm uma projeção interessante aqui para as ações da Raizen. Olha só, Bradesco BBI com preço-alvo aqui de R$ 6,00, BTG Pactual R$ 8,00, Citibank R$ 6,00, Credit Suisse R$ 5,00. Então todos estão aqui, ó, com recomendação de compra com um preço-alvo bem elevado, dobrando o valor das ações, triplicando até o valor das ações. Então, para a maioria desses bancos, a Raizen está bem descontada e sim é uma boa oportunidade de valorização. Eles veem o passado da empresa, então, como a XP comentou, o passado da empresa foi o pior e o futuro tende a ser bem melhor para as ações aqui para a empresa da Raizen. Na minha humilde opinião, pode sim ser interessante ter a Raizen em carteira, pensando em valorização, porém um percentual pequeno, né? Não investir grandes quantidades, não investir um percentual de carteira muito alto. Ela ainda é uma ação de risco, precisa arrumar esses processos, esse endividamento que está muito alto, esse custo dos produtos também que subiu demais. Então, assim, precisa ser ajustado esses pontos para aí sim ter um pouco mais de conforto na hora de investir nas ações, né? Sabendo que ela com certeza vai subir o seu lucro novamente e vai ter valorização.
Então pode sim ser aqui, eu analiso, eu deixo ela no meu radar aqui, nessa região de preço pode ser que eu entre, mas com um percentual bem pequeno, não muito grande. Obviamente não é uma recomendação de compra, e sim a minha humilde opinião. Tu vê que ela continua numa tendência aqui de queda, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dê um like aí para dar aquela força, deixa nos comentários se você vai comprar as ações, se não vai, quais ações estão no seu radar, e não se esquece de se inscrever aí no canal para dar aquela força, beleza? Grande abraço e fui!